infelizmente, na vida do povo de Deus, de Israel. E Juízes capítulo 2, versículo 7, diz que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração com os seus pais. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Balaíns. E deixaram ao Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, de entre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. O que a Bíblia nos demonstra é que houve uma geração que serviu a Deus, que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus. E houve uma segunda geração que não conhecia Deus, mas conhecia os homens de Deus. As histórias dos seus pais, dos seus antepassados. E houve uma terceira geração que não conhecia nem uma coisa nem outra e decidiu servir outros deuses. Neste caso, os Balaíns. E nós, os seres humanos, nós somos assim. Todo ser humano tem um Deus. Às vezes diz, ele é ateu. Bem, ele pode não crer no Deus da Bíblia. Ele pode não crer em Jesus. Ele pode não crer que Deus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus que nós acreditamos. Mas, na verdade, ele crê, todo o ser humano crê em algum Deus. Pode ser a ciência, pode ser o dinheiro, pode ser o seu ego, pode ser tanta coisa. Pode ser o seu próprio eu, mas na verdade nós sempre estamos a servir a um Deus. Algo que ocupa o centro da nossa vida e determina a maneira como nós vivemos. Determina os nossos valores, determina as nossas prioridades, determina as nossas escolhas, determina as nossas decisões. E nós sempre orientamos a nossa vida a partir de algo que consideramos absoluto. E o que a palavra de Deus está aqui a dizer? Vou pôr isto mais... sim, senhora. Oh, Paulo, isto grande a gente até vê ao longe. O que a palavra de Deus está aqui a dizer é que existia um homem chamado Josué. Josué foi uma testemunha ocular daquilo que aconteceu no Egito. Josué presenciou as pragas. Josué presenciou aqueles anos no deserto. O maná que caiu. Os milagres que aconteceram. A forma miraculosa como eles foram alimentados. Ele viu a nuvem de fogo. Ele viu a presença de Deus no tabernáculo. Não obstante, se nós nos lembrarmos de Josué era aquele homem que tinha um desejo de conhecer Deus. Por exemplo, quando Moisés saía lá do meio do povo, punha a sua tenda às costas, subia ao monte e ele ia buscar a Deus. Diz que Deus falava com Moisés face a face. Quando Moisés descia para o arraial de novo, diz que Josué ficava lá perto.
Josué tinha este desejo, eu também quero conhecer este Deus. Este Deus que fala com Moisés, eu quero conhecê-lo. Eu quero que ele fale comigo também. Eu quero mesmo que Moisés tem. Então Josué é o homem que conhece Deus. É o homem que vivenciou Deus. É um homem que tem experiências com Deus. Essa é a primeira geração. Depois temos uma segunda geração que ele não conhece Deus, mas conhece as obras de Deus. Não tem uma experiência de primeira mão, não tem uma experiência com Deus, mas conhece o Josué, conhece a história, conhece o Moisés, conhece tudo aquilo que Deus fez através destes homens de Deus. Sempre que eles estão aflitos, a quem é que eles socorrem? Ó Josué. Sempre que eu preciso de oração, a quem é que eu me socorro? Ó Josué. E porque é uma geração que não tem uma experiência de primeira mão com Deus, é uma geração que não passa nada para a terceira geração. Não passa nada por quê? Porque ele não tem uma experiência com Deus. Ele conhece sobre Deus, ele ouviu falar sobre Deus e ele sabe as histórias sobre Deus, mas não tem nada para contar. Então não passa nada para a terceira geração. E esta terceira geração fica em crise. Esta terceira geração fica em dúvida, Esta terceira geração sabe que o avô ora e tem uma experiência com Deus, mas o pai não sabe muito bem. Tanto que quando ele precisa de ajuda, quando ele precisa de oração, pede. Então, esta primeira geração conhece Deus. Esta segunda geração ouve falar das obras de Deus. E esta terceira geração é uma geração que não conhece nem uma coisa, nem outra. Eu diria que esta segunda geração vive às custas, desculpa a expressão, da fé, da comunhão, da intimidade desta primeira geração. E por isso gera uma geração em crise. Porque estes aqui não sabem orar. Estes aqui não sabem o que é ter intimidade com Deus. Estes aqui não sabem ouvir a voz de Deus. Eles sabem e conhecem é sobre Deus. E não passam nada para esta terceira geração, e esta terceira geração cai num vazio. E então o pastor deu nomes a 3 cadeiras. Deu, por exemplo, esta primeira geração, a geração do compromisso. Diga ao irmão ao lado, compromisso. Compromisso com Deus. É aquela geração que diz, primeiro Deus, segundo eu. Diga lá ao irmão ao lado, primeiro Deus, segundo lugar eu. Esta segunda geração, ele não chamou o que eu vou dizer, porque tem outras expressões, mas chamaríamos a geração do faz de conta. Faz de conta que estou lá, mas não estou. Faz de conta que estou no jogo, mas não estou a jogar nada. Faz de conta que sou santo, mas não sou santo. É a geração do faz de conta. É aquela geração que diz, primeiro eu. Segundo lugar, Deus. E esta geração é aquela geração que está em crise. Em crise por quê? Porque ela não recebeu nada. É aquela geração que sem dúvida, questionamento, crítica e mais crítica e mais crítica, angústia. Sabe o que não gosta, mas não sabe o que gosta. Sabe o que não quer, mas não sabe bem o que quer. Critica tudo o que os pais lhes dizem, mas não sabem pôr nada em ordem. Digo, irmão, lá, é uma geração em crise. Este diz primeiro Deus, depois eu. Estes dizem primeiro eu, depois Deus. Estes dizem primeiro eu, depois eu. E lá no final, eu. É a geração do eu. Por exemplo, se nós pensarmos em Abraão, onde é que pensam que Abraão se sentou?
Abraão era aquele homem que tinha um compromisso com Deus, é o pai da fé. Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, dá-me o teu filho. O que é que Abraão fez? Deu o filho. Talvez Abraão dissesse: a última coisa que eu pensaria fazer, a última coisa que eu desejaria fazer é dar o meu filho. Mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, o meu plano. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade e o teu plano. Então, eis aqui, o filho é teu. Quem foi o filho de Abraão? Isaac. Eu li vários, mas houve um que eu ouvi um teólogo que dizia assim: Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. Mas ele mesmo, ele dizia que não teve grande influência. Onde ele queria chegar é dizer que não há assim uma grande história acerca de Isaac para nos contar. Quem foi o filho de Isaac? Jacó. Jacó, o seu nome significa enganador. E o que é que ele fez grande parte da sua vida? Enganou, mentiu, trapassou. Verdade ou não? Enganou o irmão, roubou-lhe o direito à primogenitura, enganou o pai. E por causa disso teve que fugir durante 20 e tal anos. De tal maneira ele era um trapaceiro que o irmão jurou matá-lo. Uma geração em crise. Claro, ele não terminou assim. Já lá vamos. Por exemplo, se pensarmos em Davi. Onde é que acha que Davi se sentou? Davi é um homem, diz a Bíblia, que era um homem segundo o coração de Deus. Entre aspas. Adúltero. Mentiroso. Assassino. Mas a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Sabe porquê? Porque homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos, são homens coerentes. No dia em que Natã lhe pôs o dedo assim em frente à cabeça e diz: tu pecaste, tu desobedeceste, ele não transferiu a responsabilidade para outra pessoa. Ele não disse que a culpa era de Betseba. Ele não disse que pronto, ele obedecia a Deus mais ou menos. Não, ele assumiu a sua responsabilidade. Ele pediu perdão a Deus. Ele clamou por misericórdia. E no Salmo 51 nós podemos ver a descrição de um homem a clamar por misericórdia diante de Deus. Tanto é que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença. Ele achava que a comunhão com Deus, a presença de Deus era mais importante do que o título de rei, do que a vaidade de rei, ou a parte financeira de rei, ou o palácio. Não, a presença de Deus é mais importante, e ele clamou por essa misericórdia. Era um homem que tinha um compromisso com Deus. Não era um homem perfeito, mas era um homem que amava a Deus. E que Deus disse que ele tinha um homem segundo o seu coração. O seu filho, Salomão. Salomão, ele começa por pedir sabedoria a Deus. E ele começa bem. E é alguém que nós dizemos: oh, glória a Deus. Foi um homem muito sábio. Mas tem assim uns detalhes. Ele não acabou assim tão bem. Deus, por exemplo, tinha ordenado aos reis de Israel: olha, não pode acumular ouro, nem cavalo, nem dinheiro. Ouro, cavalo e mulher. Ou seja, dinheiro, exército e mulher. Eu não sei. Mas se nós olharmos para a vida de Salomão, só no oficial tinha 700 mulheres. No paralelo tinha 300 concubinas. Sim ou não? É mulher com fartura. Ouvi dizer que é mulher a mais. Eles eram dos reis mais ricos. Mas diz que a Bíblia que ele até ostentava riqueza. Veio uma rainha de outro lugar só para ver a ostentação do próprio rei Salomão. E teve dos exércitos mais fortes. Ele destruía tudo e todos.
Ele queria alcançar ali Boarques e fazer pertencer à figueira. Como é que é, rainha? É jeitoso. Então ele conquistava e casava com ela. Queria alcançar, não sei, a Gala ali ou o outro, ali Coimbra para parecer ao reinado. Como é que é? Ele é um canhão, vai lá e destrói tudo. E assim destruía e acumulou riquezas, grande exército e muitas mulheres. A Bíblia diz em 1 de Reis, no capítulo 11, que quando Salomão morreu, diz que aquela nação estava afundada em idolatria. Mais ou menos assim, ele dormia com a 518. Uma noite maravilhosa de manhã, ela acordava assim meia esquisito, não é? Uma noite tão maravilhosa e parece estar assim triste. O que é que tens, meu amor? Ela chamava amor a todas. O problema é que ainda por cima elas acreditam. Há uns quantos Salomões. E ela, sabes, querido, sei quê. O meu pai, o templo do Deus do meu pai precisa de umas obras. Não tem problema, passa um cheque. E ele passou um cheque. E ela, antes de dar o dinheiro ao pai, claro, foi fazer pirraça às outras. Ele gosta mais de mim. Então no outro dia ele está a dormir com a 625. E acontece a mesma coisa. E ele diz, eu amo-te. Como é que tu me amas? 517, tu deste um cheque, a mim não dá. Não tem problema. Toma lá um cheque. Dormiu com 818. E essa então de manhã disse, não, o que eu queria mesmo é que o meu pai erguesse um templo aqui em Jerusalém. Não há problema. Faz um templo a esse Deus. E assim a idolatria foi. E quando ele morreu, a nação estava atulhada de idolatria. Bem, o irmão dele, o filho dele, como é que se chama? Roboão. Eu tinha uma crise de identidade de tal maneira que ele colocou um jugo terrível sobre as pessoas. Impostos e mais impostos, de tal maneira que das 12 tribos de Israel, 10 delas foram com Jeroboão e só 2 ficaram com Roboão. Foi de tal maneira que ele dividiu a nação inteira por causa dos conflitos do seu coração. Uma geração em crise. Irmãos, vamos ser honestos. Como é que o Novo Testamento chama aquelas pessoas que têm um compromisso com Deus? A primeira geração chama espirituais. Como é que o Novo Testamento chama aquela geração que é a geração que se faz de conta? Geração carnal. E como é que chama aquela geração em crise? Natural, espiritual, carnal e natural. Como é que o Novo Testamento chama aquela geração que é compromisso? Quente. Como é que chama aqueles que estão em crise? Frios. Como é que chama aqueles que eu faço de conta? Mornos. E o que é que a palavra de Deus diz àqueles que são mornos? Vomitar-te-ei pela boca. Estas pessoas aqui, irmãos, são aqueles que os filhos deles não sabem muito bem se eles são de Deus ou se não são. Porquê? Porque às vezes são, outras vezes não são. Não sei bem se aquilo é trigo, se é joio. Ao domingo são, à segunda já não são. Na igreja são, em casa já não são. Com os irmãos da igreja são, com os amigos que não são da igreja já não são. Então os próprios filhos não sabem muito bem quem eles são. Porque é uma geração, digo ao irmão lá, do faz de conta. E porque é uma geração do faz de conta, vai trazer essa crise a essa terceira geração. Porque olham, embora não concordasse, ele olha para a avó, não, ele sabe que ele tem um compromisso, mas eu não sei muito bem esta geração o que é que anda aqui a fazer. Esse homem de Deus disse que é preferível uma desobediência íntegra do que uma obediência hipócrita.
É preferível uma pessoa dizer assim, não, eu não gosto de Deus, eu não gosto da igreja, eu não gosto das pessoas da igreja, não quer nada a ver com isso, do que aqueles que se fingem de crentes, mas são hipócritas. Fingem de crentes, mas vivem uma vida dupla. Fingem-se de crentes, mas são pessoas mentirosas, falsas. Mas fingem-se de crentes. E essa geração está a fazer mal à próxima geração. Porque estão a viver uma ilusão, porque estão a viver uma fantasia, porque estão a viver um faz-de conta que sou cristão, faz-de conta que oro, mas não oro, faz-de conta que sou íntegro, mas não sou íntegro, faz-de conta que sou honesto, mas não sou honesto, faz-de conta que sou santo, mas eu não sou santo. É a geração do faz conta que te amo, mas eu não te amo. E deixa estas pessoas da terceira geração confusas. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas dizer assim, olha, se ser cristão é isso, eu não quero, obrigado. Não sei se vocês já ouviram alguma vez isso. Irmãos, deixa eu ver as horas. Eu não estou a falar de ser evangélico, ser protestante, pentecostal, batista. Não é isso que conta. O que conta mesmo, irmãos, não estou a falar da nossa liturgia. O que conta mesmo é quantos de nós estamos sentados aqui e temos um compromisso com Deus. E temos um compromisso com Deus. E temos um compromisso com Jesus Cristo. De honrar a Jesus, servir a Jesus. Dizer, Jesus, primeiro tu, depois eu. Primeiro Deus, depois a minha agenda. Primeiro Deus, depois a minha vontade. Quantos estão sentados aqui e dizem, não, eu organizo a minha vida, o meu tempo, a minha cabeça, tudo para a glória de Deus. Eu não estou a falar de perfeição, eu não sou perfeito, claro que não. E se alguém perguntasse, o pastor faz tudo o que prega? Claro que não. Alguns estão assim. Claro que não, eu não sou perfeito. Se há pessoas que sofrem por causa disso, sou eu, porque eu não quero ser muitas vezes como eu sou. Eu posso não viver tudo o que prego, mas eu não sou cínico. Eu posso não viver tudo o que prego, mas eu não vivo uma vida dupla. Eu posso não viver tudo o que prego, mas eu não vivo faz de conta. Eu posso não viver tudo o que eu prego, mas eu não sou um profissional da religião. Eu não finjo que sou crente. Eu tenho um desejo. Esforçar-me cada vez mais para conhecer Cristo. Eu não quero ficar pelas experiências dos outros. Como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olha, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esquecendo das coisas para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu persigo para o alvo. Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Conhecer Cristo. Mais e mais, que nós possamos conhecer, ter intimidade com Cristo, desenvolver essa experiência de primeira mão. Eu não quero apenas ouvir falar de Deus, eu quero conhecer Deus. Eu não quero apenas ouvir falar dos milagres de Deus, eu quero ter experiência destes milagres na minha vida, para que eu possa ter o que passar para a geração futura. Eu não quero que ser a causa da incredulidade dos meus filhos. Eu não sei se eles vão seguir o meu Deus ou não, se eles vão servir a Deus ou não, mas que eles não tenham causa, que não tenham razão de não seguir por causa da vida que o pai levava. Porque é isso que está a falar. Que tipo de vida é que nós levamos? Vai lembrar aquela história, o pastor vai almoçar à casa de uma família e então está lá o Joãozinho com 7 anos. O pastor está sentado na mesa e o Joãozinho está assim à mesa, em frente ao pastor, e de repente ele vai e volta para a frente. E depois vai e volta para a frente. O pai ficou irritado. Joãozinho, o que é que se passa? O pai, tu estás sempre a dizer à mãe que o pastor tem 2 caras, quer ver se veja outra. A questão é a maneira como tu vives. A questão é o almoço ao domingo com toda a família. A questão é o que tu falas ao telefone.
A questão é o que tu falas com os teus amigos. A questão é os comentários que tu fazes acerca da igreja. A questão é como é que tu falas dos teus familiares quando eles não estão presentes. Como é que tu falas deles pelas costas? A questão é as reclamações, as murmurações do dia a dia. Porque é isso que vais passar aos teus filhos. É isso que nós vamos passar à geração futura. Irmãos, a frieza espiritual da nossa casa é isso que vai formatando os corações dos nossos filhos e das gerações futuras. Aquilo que tu valorizares, eles vão valorizar. Aquilo que tu desprezares, eles vão desprezar. E ele dizia assim: nós temos uma geração que ouve com os olhos. E o irmão lá, nós temos uma geração que ouve com os olhos. A questão aqui é como é que nós estamos a viver. A questão é como é que nós estamos a viver. A questão não é o que fazemos dentro da igreja, é como é que nós estamos a viver. Como é que lidamos com o mundo lá fora? Como é que lidamos com os nossos colegas? Como é que lidamos com o marido e com a mulher? Como é que lidamos com os filhos? Como é que lidamos com os familiares? Como é que falamos deles? Como é que falamos do tio? Como é que falamos da sogra? Como é que os nossos filhos ouvem tudo isso? E vão imitar tudo isso. Por último, eu gostaria de dizer assim: se tu estás sentado nesta cadeira, ou banco, geração em crise, eu quero te desafiar nesta manhã. Desafiar a fazer o que Jacó fez. A história de Jacó não terminou aqui. O tal trapaceiro, o tal mentiroso, o tal que vivia de esquemas a enganar tudo e todos, houve um dia que disse: não, eu quero conhecer o Deus do meu avô. E em Gênesis 32, no Vale de Jaboque, quando ele se preparava para mais um dos esquemas da sua vida, para se livrar do irmão. Lembram-se que ele vai ao encontro do irmão, não sabe muito bem, são 20 anos, o irmão prometeu matá-lo, e ele não sabe muito bem, até ele mete a mulher, os filhos, a família à frente, e pensou: bem, se ele começar a matar eles, eu vou e fujo. E foi quando Deus desnocou a concha. E ele ficou coxo. E aí diz que ele lutou com Deus. E o meu desafio nesta manhã é que nós possamos lutar com Deus também. É verdade, eu já ouvi falar de Deus, eu já ouvi falar que este teve a experiência, o outro e aquele e o outro, e que nós possamos ter a nossa experiência com Deus. Precisamos lutar, precisamos agarrar-nos a Deus, dizer: Deus, eu quero te conhecer mais e mais. Porque foi quando ele conheceu Deus, foi quando ele teve aquela experiência com Deus, que ele saiu daquele lugar de geração em crise e dizer não. E ele sentou-se na cadeira do compromisso com Deus. Eu não vou mais fazer as coisas à minha maneira, eu não vou mais fazer as coisas como eu estava a pensar. Não, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu mesmo vou lá para a frente. E aquilo que ele viu foi que em 20 anos, aquilo que ele não conseguiu resolver, Deus resolveu no minuto. Porque esses 20 anos demoraram o quê? Foi Deus a trabalhar com ele. Às vezes o tempo que demora é Deus a trabalhar connosco, no nosso caráter, porque nós somos teimosos, que nem isso mesmo. Mas ele sentou-se aqui. Não é mais à minha maneira, eu vou servir a Deus à maneira de Deus. Está aqui alguém que está sentado nesta segundo banco? Uma vida morna, uma vida de conveniência, uma vida sem convicções, uma vida só de aparência. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Deus ama-te. Diga lá, irmão lá: Deus ama-te. E que possamos saltar deste banco e nos sentar neste banco, um compromisso com Deus. Que se és a primeira geração da tua família de crentes, tens uma grande responsabilidade e tens um grande privilégio de sentares aqui, levar Jesus a sério, para que a tua família possa testemunhar e ver a mudança que Deus está a fazer na tua vida.
que eles possam ver, não é ouvir, ver a mudança que Deus está a fazer na tua vida. Paulo, pode vir até aqui. Irmãos, olhem para mim, ainda não terminou. Não tenham vergonha se na fase da tua vida já te sentaste aqui e ali. Davi também se sentou aqui e Davi também se sentou ali. Abraão também se sentou aqui e Abraão também se sentou ali. Eu também já me sentei aqui e ali. Nós passamos fases que nos sentamos nestas cadeiras. Agora, quando a Bíblia fala dos heróis da fé, lembra-os. E esses heróis são lembrados. Não porque viveram aqui ou ali, mas que houve um dia que tomaram uma decisão de um compromisso total com Jesus Cristo. E esse dia mudou radicalmente a história da sua vida. E hoje, quando a Bíblia fala deles e os relata como homens com um compromisso com Deus. Estão sentados aqui. Igreja, nós temos uma responsabilidade. Reino de Deus não se trata de eu estar aqui a construir alguma coisa para vocês olharem para mim. Oh, grande homem de Deus, isso não interessa nada. Amanhã eu se calhar nem já estou cá. O pastor já não está a querer dizer nada. Esqueça lá isso, não estou a querer dizer nada. Esta é a verdade. A igreja não somos nós. O reino de Deus é muito maior do que tu e eu. Todos nós vamos passar. Mas aquilo que se trata é que esta igreja possa continuar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, até Cristo voltar. E que nós possamos passar esta igreja à futura geração. Uma igreja viva. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Não uma igreja morta, mas uma igreja fervorosa servindo ao Senhor. Não uma igreja que faz de conta, mas uma igreja quente, que conhece o seu Deus, porque o povo que conhece o seu Deus fará proezas. E essa é a nossa responsabilidade. E essa é a nossa responsabilidade. Não se trata do pastor Mário, não se trata do A, do B e do C. Trata-se de passar alguma coisa. Que não são microfones, não é som, não é salas, não é nada. Glória a Deus por isso tudo. Mas são esse legado de gente apaixonada por Jesus Cristo. De gente comprometida por Jesus Cristo. E eu posso estar errado. E assumo isso. Mas abro o meu coração e digo que o que esta geração precisa. Entre muitas coisas que nós podemos ter, tecnologias e fazer o culto mais rápido, menos rápido, 1 hora, 2 horas, 500 horas, com multimédia, sem multimédia, o que esta gente precisa, o que esta geração precisa, o que este mundo precisa é ver homens e mulheres comprometidos com Deus. Não brincar ao faz de conta. Faz de conta que eu oro, não, oremos. Faz de conta que eu sou íntimo, não, que nós não tenhamos medo de assumir aquilo que acreditamos. Podes não acreditar naquilo que eu acredito, podes não crer naquilo que eu creio, e és livre, mas sabes muito bem o que eu creio, como eu vivo. Eu creio em Deus, eu vivo para fazer a vontade de Deus. E que essa paixão pelas coisas de Deus possa mudar e tocar esta geração à nossa volta. Igreja, que nós possamos nos sentar neste lugar, porque é isso que se trata. Não se trata quantas pessoas nós temos, trata-se quantas pessoas temos sentadas aqui. Não se trata quantos eventos nós vamos fazer, trata-se quantas pessoas estão sentadas aqui. Não se trata quanto dinheiro levantamos mensalmente, o que se trata é de pessoas, quantas temos sentadas aqui. Que vai fazer a diferença nesta cidade da Figueira da Foz. Eu tenho um desejo insaciável de conhecer mais de Deus. A minha mãe foi uma mulher e é uma mulher de oração. Mas eu quero experimentar isso na minha vida. Outros homens e mulheres de Deus experimentaram Deus de uma forma tão grandiosa que nós não nos contentemos com as histórias deles, que nós procuremos viver
Não vou dizer as mesmas coisas, porque Deus faz connosco aquilo que Ele quiser. Mas que o nosso coração esteja faminto de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. O grupo pode vir até aqui. Fecha os teus olhos.